naquele monte erguido entre céu e terra, onde o sangue do Cordeiro escorria e a criação inteira parecia conter o fôlego. Duas cruzes erguiam-se ao lado da cruz do Filho de Deus, dois homens, marcados pelo crime, pela violência e pelo peso das escolhas erradas, encontraram-se diante do juízo mais sublime da história, a proximidade direta com o Cristo crucificado. Mas entre aqueles dois destinos, um se tornou o retrato da graça que alcança o improvável, o outro, o emblema da perda definitiva, da oportunidade desprezada que não retornaria. Este último é o ladrão da esquerda, cujo coração, em meio ao próprio tormento, não encontrou espaço para o arrependimento, mas apenas para o escárnio. Enquanto as multidões zombavam de Jesus, enquanto os sacerdotes o ridicularizavam e enquanto os soldados se deleitavam no espetáculo da morte, aquele ladrão ecoou a mesma zombaria, unindo sua voz às trevas. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Não havia ali clamor por misericórdia, não havia consciência de pecado, não havia sequer um lampejo de humildade. Sua última hora, em vez de ser uma porta estreita aberta pela graça, tornou-se o cenário da rebeldia final. A marca que repousa sobre ele não é apenas a de seus crimes passados, mas o peso da incredulidade no instante em que o céu se inclinava para a redenção. Ao lado do Salvador, o ladrão da esquerda recebeu a mais alta oportunidade que um homem poderia ter: contemplar o Cordeiro entregando a vida. No entanto, em vez de quebrantamento, sua boca se encheu de zombaria e sua alma se revestiu de endurecimento. É aqui que nasce sua marca, a da oportunidade perdida. Ele esteve tão próximo da salvação, mas seu coração permaneceu distante. Sua cruz foi erguida ao lado da vida eterna, mas sua alma preferiu mergulhar no silêncio eterno. O ladrão da esquerda torna-se então não apenas uma figura histórica, mas um símbolo terrível, aquele que teve Cristo tão perto e ainda assim o rejeitou. Sua vida inteira culminou em um último ato, e esse ato selou seu destino. Pois, diante do justo que perdoa, zombar é escolher a escuridão. É selar para si uma marca que jamais se apaga. A marca de quem desprezou a única oportunidade verdadeira. As três cruzes naquele monte chamado Gólgota tornaram-se um retrato eterno dos destinos humanos diante de Cristo. No centro, o justo e santo, suspenso entre o céu e a terra, suportava a ira que não lhe pertencia. À direita, um homem quebrado pela dor reconheceu sua miséria, sua culpa e, pela fé, ousou clamar por lembrança. À esquerda, porém, outro homem permaneceu endurecido, zombando até o último suspiro. O contraste se desenha como uma ferida aberta na narrativa, enquanto o ladrão da direita, em meio à agonia, confessava: nós, na verdade, com justiça padecemos, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. O da esquerda cerrava os dentes contra o próprio autor da vida. Ele também sofria a mesma dor. Também sentia a mesma morte se aproximar. Mas o peso do coração cego o impedia de enxergar. A cruz não o quebrou. Apenas expôs aquilo que já dominava sua alma. E ao zombar, ao exigir um Cristo que descesse, que provasse seu poder de maneira espetacular, ele rejeitava o verdadeiro Cristo, o que salva pelo sofrimento, o que redime pela obediência até a morte. Ali estava a prova de que não basta estar próximo da cruz para ser transformado. Não basta ver o Cordeiro, não basta ouvir seu clamor. É preciso fé, é preciso rendição. O ladrão da direita enxergou isso, e sua súplica simples: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Ecoa até hoje como o clamor da alma que se dobra. Mas o ladrão da esquerda permaneceu surdo. Suas palavras revelavam não apenas incredulidade, mas escárnio. Ele queria um Cristo que resolvesse sua dor imediata, não o Senhor que redime a eternidade. Sua descrença não foi silêncio. Foi zombaria que perfurava o ar, alinhando-se às vozes dos soldados e dos líderes religiosos. Ele não apenas rejeitou, ele se uniu à zombaria coletiva contra o Salvador. E assim, sua marca se tornou mais pesada, pois sua rejeição não aconteceu em ignorância, mas à sombra da própria cruz. Ele ouviu as palavras do Mestre perdoando seus algozes. Ele viu o escárnio dos homens ser respondido com mansidão. Ele testemunhou as trevas cobrindo o dia, o santuário da criação estremecendo diante do sacrifício. Mas ainda assim não cedeu. Sua última palavra registrada é zombaria. Sua última atitude, incredulidade. Entre aquelas duas vozes erguidas ao lado de Cristo, uma clamando, outra zombando, o céu respondeu apenas a uma. Ao da direita, o Senhor prometeu: hoje estarás comigo no paraíso. Ao da esquerda, o silêncio foi a resposta. Um entrou na eternidade redimida, o outro na eternidade rejeitada. O peso dessa marca não é apenas o de um homem que perdeu a salvação, mas o testemunho universal de que muitos, mesmo ao lado da cruz, mesmo tão perto do Cristo, ainda escolhem o endurecimento. E como o ladrão da esquerda, mergulham no destino que eles mesmos abraçaram. A marca da oportunidade perdida que jamais retorna. No silêncio que seguiu o brado de Cristo, quando o véu do templo se rasgou e a terra estremeceu, duas eternidades se abriram diante dos ladrões que partilhavam a mesma dor. O da direita, levado pela promessa do Salvador, atravessou a escuridão da morte e encontrou o paraíso. O da esquerda, porém, entrou em um abismo sem retorno, carregando consigo a marca da recusa eterna. Ele se torna, nas Escrituras, o paradigma do endurecimento final. Não foi um pecador qualquer que rejeitou Cristo. Foi alguém que esteve a poucos passos do Redentor, que contemplou a obra suprema da cruz, e mesmo assim, permaneceu fechado em si. Seu coração não se dobrou, seus lábios não clamaram por misericórdia. Apenas escárnio e incredulidade ecoaram até o último instante. E assim, sua alma desceu marcada pela ironia mais sombria. Esteve tão perto da vida, mas escolheu a morte. Viu a porta do reino aberta diante de si, mas preferiu zombar dela. Se o ladrão da direita é lembrado como símbolo da esperança última, de que nunca é tarde para a graça alcançar, o da esquerda é o espelho terrível da rejeição final, mostrando que também nunca é cedo demais para perecer na incredulidade. Ele representa aqueles que veem a cruz, mas não a entendem, que escutam o Evangelho, mas não se curvam, que desejam apenas um Cristo que solucione dores terrenas, mas rejeitam o Senhor que exige entrega total. Sua marca é o silêncio de Deus, não um esquecimento, mas a confirmação de que sua própria escolha o afastou para sempre da vida. Enquanto o ladrão da direita repousa na promessa, o da esquerda carrega o peso da eternidade sem resposta. Entre as duas vozes que se ergueram aos lados do Cordeiro, apenas uma foi ouvida. Isso não apenas revela o contraste entre graça e rejeição, mas também grava, na memória da fé, a advertência solene. Não há neutralidade diante da cruz. Todos que a contemplam se alinham em uma das duas direções. Ou clamam pela vida, ou zombam para a perdição. A marca do ladrão da esquerda é a marca da oportunidade perdida. E ela ecoa como alerta sombrio em cada geração. Estar próximo de Cristo não é o mesmo que estar em Cristo. Ver a cruz não é suficiente. É preciso se render a ela. Sua história não apenas narra o destino de um homem, mas simboliza a tragédia daqueles que rejeitam a salvação, mesmo quando ela se mostra diante de seus olhos. Assim, sua eternidade não foi selada pelo crime que o levou à cruz, mas pela recusa em reconhecer o único que poderia lhe dar vida. E no contraste entre as duas cruzes laterais,
somos lembrados de que cada alma, diante do crucificado, escreve seu próprio destino, um paraíso inesperado ou um abismo sem retorno.